dia a todos, na eterna paz do Senhor. Iremos ler dois capítulos bíblicos, Gênesis, capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. Ao começar pelo capítulo 5, vai falar sobre a genealogia de Sete. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2 do capítulo 5. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Versículo 3 em diante, como eu estou lendo. Vamos agora ler do 3 em diante. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome de Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou 700 anos e gerou filhos e filhas. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Enoque 75 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé no hebraico significa Noa. O seu significado quer dizer repouso.
E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Vou ler agora o capítulo 6. Vamos fazer primeiro uma análise do capítulo 5. Quando a gente percebe no capítulo 5 a genealogia de Sete, a gente pode perceber que nessa época antediluviana ou antes do dilúvio, era uma época que as pessoas viviam muitos anos para que viesse a morrer. Mas por causa do pecado, a idade do homem foi reduzida. Deus reduziu a idade humana. O ser humano, na verdade, era para viver direto no paraíso, cheio das delícias de Deus. Mas o homem pecou, perdeu por desobediência o estado que ele tinha de viver perante Deus face a face. A Bíblia diz que Deus, pela virada do dia, falava com Adão. Mas aqui na genealogia de Sete, a Bíblia vai mostrar que as pessoas ainda viviam muito. Adão viveu 930 anos e morreu. Então veja aí, uma pessoa gerar filhos e filhas com 800 anos e depois com 930 anos chegar a morrer. Então havia uma longevidade muito grande. Os dias eram longos, eram dias abençoados. As pessoas viviam de forma longa, prolongada. Enos, a Bíblia vai dizer que ele gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Imagine um homem com 815 anos gerar filhos e filhas e ser todos os dias esse homem 905 anos e depois chegar a morrer. Então a vida não era uma vida breve, mas era uma vida longa. Deus, ele cercou o homem de bênçãos, Deus cercou o homem de prosperidade, Deus abençoava toda a nação de Israel. Mas quando a nação não queria se voltar ao querer do Senhor, se dobrava aos outros deuses, ou não queria seguir os princípios de Deus, se corrompendo, Deus atuava de uma forma sublime e mudava a situação. Deus queria que o ser humano mudasse de atitude para que ele pudesse trabalhar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele gerou
Ele permitiu que fosse gerado Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Alguns dizem, Enoque foi arrebatado. Não sabemos ao certo como é se tomar para si. Sei que ele não se encontrava mais entre nós. O mistério é, então Deus tomou Enoque para si. Para Enoque chegar a ser tomado nos braços do Senhor, precisou ele andar com Deus. Deus ele quer que cada homem ande com ele, mas Deus quer que o homem ande com ele e que ache graça diante dos seus olhos. Aquele que anda verdadeiramente com Deus, ele acha graça aos olhos de Deus. Ele é diferente, ela é diferente. Há uma vida respaldada pela palavra, vive os seus dias cheios do Espírito Santo de sabedoria. A sua vida é repleta da paz, da alegria, do consolo. O Espírito Santo atua no interior do ser humano, porque Deus é tremendo. Enoque, ele vai gerar Metusalém, o homem mais velho que a Bíblia Sagrada fala. Metusalém foram 969 anos. Então, Metusalém viveu 969 anos. Dentre a genealogia, no estudo do gênero humano, que a Bíblia vai falar, esse é o homem que a Bíblia mostra que ele é o mais velho. (969 anos). Um homem viver de uma forma longínqua dessa, de forma abençoada dessa, com tantos dias de vida, só Deus para fazer isso, como fez na vida de Metusalém. Hoje em dia existe um segredo se o homem quer ter vida longa. A Bíblia mostra desde o Antigo Testamento que o homem precisa honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. A palavra honra quer dizer respeito. Quem respeita pai e mãe, quando o pai e a mãe falam, ele curva a cabeça, ele escuta, curva a cabeça e se cala. Ele não fala, não vai de encontro ao pai nem à mãe. Quem honra pai e mãe, obedece ao horário estabelecido pelo pai e pela mãe. Quem honra pai e mãe, vive uma vida em conformidade os preceitos, os ensinos do pai e da mãe, que são princípios abençoados, que a mãe e o pai só quer o bem para o seu filho. Eu não conheço uma mãe e um pai que quer o mal para o seu filho. Por isso eu te digo, respeite seu pai, respeite sua mãe, honre seu pai, honre sua mãe, porque eles são bênçãos que o Senhor colocou na sua vida. Sem eles você não existiria. Mas se você está aqui, é porque Deus agraciou e colocou seu pai e sua mãe para estar aqui e para que você honrasse eles. É um mandamento do Senhor. Deus quer que observemos os seus mandamentos. Temos que cumprir cada mandamento de Deus. Não podemos viver distante das verdades salvíficas do Senhor.
As verdades de salvação do Senhor é para cada filho seu. Temos que ser vasos de valor, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, viver debaixo do amor do Deus eternal. Grandes coisas quer o Senhor fazer na vida de cada servo seu. Depois de Metusalém, a Bíblia vai falar de Lameque. Ele vive 182 anos e gerou um filho. Depois que ele viveu 182 anos, Lameque gerou um filho por nome Noé. A palavra Noé significa repouso. No hebraico, vem da palavra Noa. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra, mas através de um homem, Deus iria consolar, Deus iria confortar, Deus iria trabalhar. Deus usou a boca de Noé sobre a arca, sobre o dilúvio que viria. E nisso mostrou a arca que ele fez, tudo conforme o Senhor o orientou. Mas as pessoas não davam credibilidade à voz de Noé, até o dia que se cumpriu tudo que o Senhor falou. Tudo que Deus fala se cumpre. As pessoas podem não dar ouvido, as pessoas podem se distanciar da vontade do querer do Senhor, mas o que Deus falou vai se cumprir na íntegra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui em Gênesis a Bíblia vai dizer que Deus arrependeu-se em ter feito o homem. Arrepender-se não é que Deus voltou atrás. Deus não volta atrás enquanto o seu querer, enquanto as suas promessas. Arrepender-se quer dizer Deus se entristeceu em haver feito o homem que criou. Capítulo 6 vai tratar sobre a corrupção do gênero humano. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o homem não consultava a Deus, mas a mulher que ele queria, ele tomava para si. E o Senhor disse: Não contenderá o meu espírito com o homem. E aí foi que Deus fez com que os dias do homem reduzisse a 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Como eu falei,
Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus, quando viu que a imaginação do homem era má, que o homem não queria obedecer, que o homem estava se distanciando cada vez mais dos preceitos, dos ensinos de Deus, aí a Bíblia diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O arrependimento de Deus fala da tristeza. Deus se entristeceu em haver feito o homem. Noé, que no hebraico eu falei que significa Noa, Deus achou graça aos seus olhos. A palavra Noé significa repouso. A única forma do povo descansar teria que ser em Deus. Noé era um homem que estava vivendo uma vida debaixo da graça de Deus em obediência. Aquela geração era má, era uma geração perversa, era uma geração rebelde, distante dos preceitos do Senhor. Mas Deus ainda contava com um homem por nome Noé. Da mesma forma, nessa geração, Deus conta com homens e mulheres que estão na brecha, que não se iguala a outras pessoas, mas que vive conforme o querer não dos homens, mas conforme o querer de Deus. Deus conta com você. Deus quer derramar poder, graça, glória sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que não era um homem reto e justo. Reto é um homem que anda em retidão, conforme o querer do Senhor. Justo é um homem que anda em justiça, que faz conforme o Senhor quer, não conforme Ele quer. Não era um homem justo e reto, e era um homem que andava com Deus. Hoje, muitas pessoas se esquecem de andar com Deus. Andar com Deus não é dizer: ah, Senhor, vamos ali comigo. Não. É ter uma vida reta, íntegra, conforme a vontade de Deus. E, na verdade, andar não por palavras, mas em sinceridade dizer: Deus, vamos ali comigo, e realmente Deus ir, porque ele ou ela tem uma vida voltada aos preceitos de Deus. Os ensinos de Deus não podem fugir da sua vida. Venha o que vier, escape quem escapar, mas você tem que estar seguro nas asas do Deus onipotente. A terra ficou corrompida, encheu-se de violência, toda a carne estava distante de Deus, mas Deus deu a direção a Noé. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que está ainda errante, você seguindo o querer do Pai e outras pessoas querendo lhe ver na pior, lhe levar para o abismo. Se você está em retidão para com Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai mostrar a direção. Deus vai mostrar que é repouso, que é descanso em sua vida. Assim como Deus levantou Noé, que seu nome significa repouso, Deus quer te levantar com poder, autoridade, com graça. Deus quer te encher. Alabacante te revassuri me deplas. Ribite plavassuri menahai.
Deus é o Deus que trabalha pela vida dos seus. Não importa se alguns não querem enxergar aquilo que Deus quer para o seu viver. Se você tem feito o que Deus mandou, descanse. Noé falava, ninguém queria dar ouvido, mas o tempo chegou e tudo que Deus falou se cumpriu. Tudo que Deus falar ao meu respeito, ao seu respeito, vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus pode se arrepender, como eu falei, no sentido de se entristecer, mas Deus não se arrepende no sentido de voltar atrás. Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu. O que Deus prometeu se cumprirá como o Senhor falou. E Deus foi dando a Noé como seria a arca. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo sobre a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os dias farei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus foi dizendo que a arca seria uma arca com betume. Betume é para fechar a arca. E Deus começou a dizer a altura, a largura, o comprimento. Deus começou a dizer a Noé que ele tinha que fazer andares. Então a Bíblia vai citar que ele tinha 3 andares. Então imagine quantos animais foram colocados na arca. E olha que Deus, sabedor de tudo, onisciente, ele pediu para fazer uma janela. Essa janela já era a sabedoria que Deus ia dar a Noé para poder abrir a janela e soltar os animais e ver se eles iriam voltar ou se não iam voltar, como vocês irão ver mais adiante. Coisa linda que Deus fez. Deus diz que trará um dilúvio sobre a terra, e tudo que há vida na terra expirará. Deus, para conservar em vida, pediu para colocar os animais, macho e fêmea. A Bíblia diz que Deus pediu para que Noé tomasse para si comida, que se faria, que juntasse para si comida, e que essas comidas serviriam tanto para Noé
quanto para os animais. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor mandou. A tristeza hoje na nossa geração, em nossos dias, é que as coisas estão se repetindo. As pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus, poucos estão na brecha fazendo a vontade de Deus e se distanciando cada dia mais do querer de Deus. A Bíblia diz que tudo quanto o Senhor mandou, Noé fez. Será que eu e você estamos fazendo tudo que o Senhor nos mandou? O mandado do Senhor não é pela metade. Deus não manda alguém fazer algo pela metade, nem iniciar e não saber quando vai terminar. Mas Deus quer que o homem vá fazendo passo a passo conforme o Senhor vai orientando. Deus quer orientar homens e mulheres para fazer o seu querer, para ser cheios da sua graça, para ser cheios da sua glória. Veio o dilúvio, veio, mas o Senhor preservou. As espécies de animais o Senhor preservou. Deus sabia que o animal não é racional, não tinha nada a ver com o erro humano, mas todos que cometeram erro pagaram pelos seus erros. Por isso que temos que viver na brecha, fazendo a vontade de Deus e pedindo a Deus a cada dia misericórdia, para que o Senhor nos ajude. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, dependemos eternamente de Jesus. E uma das coisas tremendas que a Bíblia vai dizer é quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Jesus disse isso. Então as páginas também do Novo Testamento não deixam o homem só, mas nós temos o Senhor todo dia, todo instante. Jesus foi ao Pai, mas enviou o Consolador para que fique conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com a igreja, consolando, confortando, ajudando. Deus quer trazer repouso, descanso, assim como o nome Noé, no hebraico Noa, significa repouso. Deus quer também trazer repouso para a sua alma. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite este Jesus, porque Jesus quer fazer mudança na sua vida. Deus tem palavras de vida eterna para o teu coração. E enquanto estivermos aqui na terra, também temos que viver dentro da arca. Quem vive debaixo da vontade de Cristo está dentro da arca, está protegido, não tem nada que venha de encontro a ele ou a ela, porque eles estão dentro da arca, estão conforme a vontade de Cristo. Que Deus vos abençoe grandemente. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento glorioso na Tua presença, que aprendemos mais de Ti, que o Teu Espírito possa continuar abençoando a Tua igreja, derramando graça, poder, glória, enchendo o Teu povo com unção do alto, que o Teu Espírito possa trabalhar grandemente. Leperebe kamandore manavassuri mineplácia,
que o Senhor possa contemplar, que as vidas possam se chegar pertinho de Ti, pertinho da Tua presença, porque ninguém, Pai, o Senhor quer ver ser destruído, mas o Senhor sempre tem consolo, o Senhor sempre tem refrigério para a alma humana e o Senhor sempre quer colocar as vidas dentro da arca. O Senhor sempre quer colocar as vidas em repouso, em descanso, porque o Senhor é o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou, Pai, mas o Teu amor é inigualável. Continua nos abençoando, Pai, abençoando a todos que ouviram essa mensagem, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.